Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria poder encontrá-lo diante do televisor nesse horário. Sintonizado na Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre a lei moral. Dentro do capítulo 3 da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, o agir do cristão à luz do Espírito Santo, a vida em Cristo, a salvação de Deus, que está, por assim dizer, desdobrada, manifesta em duas palavras muito importantes na história da salvação: a lei e a graça. Agora nós vamos tratar da relação da lei moral com a pessoa de Cristo. Na verdade, a lei moral, vimos no programa anterior, ela está dividida em lei eterna, lei natural, a lei positiva, por assim dizer, a antiga aliança, e a nova aliança ou lei evangélica, e, finalmente, as leis civis e as leis eclesiásticas. São as diversas manifestações da lei moral. Lei moral que, em Cristo, atinge a sua plenitude, atinge a sua unidade. Jesus é o ponto de convergência, é o cumprimento, é o sentido, é o fim de toda lei moral. Disso trata o parágrafo 1953 do Catecismo da Igreja Católica. A lei moral encontra em Cristo a sua plenitude e unidade. Jesus Cristo é, em pessoa, o caminho da perfeição. Ele é o fim da lei, porque só Ele ensina e confere a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o crente. Em diversas situações no Novo Testamento, em diversos momentos, Jesus manifesta-se o sentido da lei. Assim, na transfiguração no monte, que a tradição chama de Tabor, Jesus se transfigura entre Moisés e Elias. Ambos falavam da morte de Cristo. O sentido da lei, o sentido das profecias é a pessoa de Jesus. No Sermão da Montanha, Nosso Senhor Jesus Cristo, recordando vários preceitos da antiga lei, diz: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Isso, eu porém vos digo isto. Foi dito isto, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Jesus é o critério de interpretação da lei, Jesus é o sentido da lei, Jesus é a plenitude da lei. A lei moral para o cristão atinge o seu ápice, a sua manifestação mais concreta na pessoa de Jesus. Ele é a lei. Depois, as palavras dele são referência absoluta, são critério de interpretação para qualquer coisa, inclusive a lei de Moisés, que não veio Jesus Cristo para aboli-la. Ele não veio abolir a lei, mas veio levá-la à perfeição. Ora, qual é a perfeição da lei? É a pessoa de Jesus. Jesus não é só o cumprimento das profecias. Jesus é o desdobramento. Jesus é o sentido, Jesus é a finalidade, Jesus é o arremate. Jesus é a própria lei de Deus personificada. Tudo o que Jesus disse e fez para nós é regra, é lei suprema, absoluta, irrefutável, imutável, uma lei que não é uma norma instituída e colocada em tábuas de pedra, como foi a lei de Moisés, mas uma lei que foi gravada nos nossos corações pelo Espírito Santo. A lei para o cristão é uma pessoa, não é uma norma, é uma pessoa, o Verbo que se fez carne. Ele é a finalidade da lei de Moisés. Ele é o Cristo-lei para a justificação de todo o que crê.